Olá, amigos, bem-vindo a mais um programa Capital Empreendedor. Hoje nós temos aqui a presença do Luiz Drizzi, especialista em posicionamento digital. Luiz, muito obrigado pela tua presença. Rodrigo, Você veio diversificar um pouco aqui o nosso programa, porque a gente tem sempre... Acho que é a primeira vez que nós estamos entrevistando alguém aqui do seu mercado, tá? Que legal. O programa é recente, o programa é novo, é a primeira vez que a gente está entrevistando alguém do mundo digital, né? E obrigado aí pela presença, aproveitando a sua visita aqui a Cuiabá para poder falar um pouquinho com a gente. Obrigado mesmo aí. Podia dar um bem-vindo aí para a nossa turma e falar também um pouquinho sobre a sua história. A gente gosta sempre de conhecer um pouquinho do empreendedor, porque a nossa ideia é motivar quem está lá do outro lado, né? A pessoa saber que ela também pode, saber que a história dela às vezes é parecida com a história de alguém que ela está vendo fazendo sucesso, né? Um pouquinho de onde vem, onde nasceu e como começou a história aí do Luiz. Pô, Rodrigo, antes de mais nada, é uma honra estar aqui com você, estar aqui no seu programa, satisfação imensa. E claro, posso estar aqui, disponível aqui para a gente compartilhar um pouco da minha história, passar esse tempo com a galera e com certeza levar algum conhecimento valioso para quem também está nesse mundo empreendendo e também no mundo digital. Então, é uma satisfação imensa estar aqui com você, viu? Obrigado, nós que agradecemos. Fala um pouquinho de você, Luiz, aí. De onde nasceu, de onde veio, como foi a sua... Primeiramente, é a minha primeira vez aqui em Cuiabá. Sim. Estou aqui pela primeira vez, estou gostando muito. E eu vim de Santa Catarina. Nasci em Santa Catarina, lá no interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Estação Cocal, com 3 mil habitantes, então bem interior, bem pequeno mesmo. E lá foi onde eu nasci, aquela coisa, bem interior. Minha casa é interior no ponto assim que tem os boizinhos, vou na frente, os tios ao lado. Então, assim, nasci lá. E até os meus 16 anos foi o lugar que eu morei até então, né? Cresci. E como é que foi essa lá. sua infância? Já começou a empreender ali ou não? Então, a minha infância, a gente tinha uma família muito humilde, muito simples. Então lá, pelo fato de ser interior, não tinha tanta perspectiva, não tinha aquela coisa tipo shopping, interior, né? Quem é interior vai se identificar do que eu tô falando. Sim. Então, desde muito novo, eu sempre comecei a ver maneiras de a gente começar a se virar. No sentido de, pô, o que eu posso fazer para mudar a nossa realidade, né? Por mais que a nossa família é uma família simples, a gente nunca passou fome, nenhum tipo de coisa desse tipo, mas a gente era muito simples. Então eu acabava usando os recursos que a gente tinha lá para trazer novos recursos. Então, meus brinquedos era a estrevaria do meu avô, com serrote, machado, essas coisas que a gente ia construindo os próprios brinquedos, quadra de futebol, aquela com bambu, sabe? Sim. Então, tudo muito arcaico. E isso também desenvolveu uma habilidade da minha parte da criatividade. Sim. Então, eu diria até pra galera que tá nos assistindo que quando você tá na ausência de recurso, o melhor ambiente para você se tornar uma pessoa criativa. Sim. Porque a criatividade, ela só vai ser explorada na sua vida mesmo se você tiver ausência de recurso, que você vai utilizar esse músculo da criatividade. E eu comecei a fazer isso. Então a minha avó tinha as galinhazinhas dela, e aí dava os ovinhos lá e eu já vendia os ovinhos dela, da galinha que a minha avó colocava. Certo. Então a gente sempre estava fazendo alguma coisa assim, reformava as bikes dos meus amigos. Foi uma habilidade que eu adquiri pela falta de recurso, que isso foi estimulando desde criança. Essa habilidade de vender, de criar, de negociar. Legal. E aí depois dos 16 anos? E aí foi essa transição, né? Eu sempre estudei com a mesma galera, aquela coisa, conhecendo as mesmas pessoas, cidade pequena, todo mundo se conhece. O meu pai, por muitos anos, ele foi caminhoneiro. Então, durante 30 anos ele foi caminhoneiro. A gente tá aqui, né? Onde a terra dos rodantes pesados, Rondonópolis aqui próximo. Sim. E teve uma transição na carreira dele, que ele foi promovido e é onde a gente teve que se mudar. Então ele ia sair da estrada e ia cuidar de uma frota de caminhões. Nessa época foi onde que foi para Tubarão, uma cidade maior lá em Santa Catarina com 100 mil habitantes. Aí já tinha shopping, aí já era uma cidade tinha mais maior. Oportunidade. E foi lá onde que eu tive as minhas primeiras experiências com o mercado de trabalho mesmo, tirando esses bicos, que foi uma loja de informática. Então ali foi a minha primeira grana, foi a minha primeira coisa, ganhando dinheiro. Peraí que eu acho que o Luiz Drizzi começou a se formar ali. Você já tinha desde sempre, enquanto criança ali,
esse dom para venda, né? De vender, Gostei, de vender os ovos das galinhas da avó. E depois, quando você vai para uma cidade maior, você se estabelece de seu primeiro emprego, é uma empresa de informática. É uma empresa de informática. Por quê? Porque eu tinha amigos e um padrinho na minha outra cidade, na cidade que eu nasci, que já estava me ensinando e tal. Então, quando eu fui, eu já meio que esse era o trabalho que eu tinha, meio que eu fui me encaixando nisso. Mas não era uma coisa assim que eu, caraca, vou fazer isso da minha vida até o final. Eu não me enquadrava muito nisso, mas meio que foi me oferecendo. E era o que eu tinha no período de estudar e trabalhar, né? Nessa época. Mas só que estava naquele ponto de inflexão que é onde eu tinha que fazer alguma coisa. 16 anos, para 17, naquela época ali, e eu tinha que me formar, ou vai fazer uma faculdade, tinha que fazer alguma coisa. Então tinha essa pressão, né? E eu acredito que muitos jovens passam por isso. Sim. Essa pressão de, e aí, para que caminho que eu vou? E lógico, a minha família queria que eu fizesse faculdade, queria que eu fosse para esse caminho de me formar. E eu sou uma pessoa que não sou contra a faculdade, mas eu acredito que a faculdade, ela é por vocação. Você tem que ter um chamado para isso. Você tem que querer muito aquilo para você se formar, investir tempo, investir dinheiro nisso. Por caso contrário, você vai estar vivendo um sonho que não é o seu. Muitas vezes é dos próprios pais. Da família, né? Dos pais. É muito comum isso, né? Então eu sofria muito essa pressão. Cara, e aí? Você vai fazer o que da sua vida? Não tinha muita perspectiva de futuro. E aí foi onde que eu comecei, de fato, a racionalizar, olhar para o cenário com esses olhos de assim, o que eu quero para minha vida? Qual é a vida que eu quero ter? O que eu almejo para mim? E eu olhava para isso e eu queria ser um cara bem-sucedido, queria ter dinheiro, queria ter posse, mas qual é a faculdade que vai me promover isso? O único jeito disso é empreendendo. E aí foi onde que eu resolvi ir para esse caminho do empreendedorismo. Foi contra o que a minha família pregava para mim, o que eles falavam. E assim, eu vou empreender. Eu só não sei no quê, mas eu vou empreender. Sim. Aí com esse dom natural de venda e com essa experiência profissional aí na loja de informática, qual foi o seu primeiro empreendimento? Quando você começou a empreender? Show. Meu primeiro empreendimento, e aí a importância de você estar no lugar certo com as pessoas certas. O mesmo homem que tirou meu pai da estrada e deu para ele uma profissão, que deu para ele uma carreira fora de atrás do volante, por mais que seja uma profissão muito honrada, cara, é difícil. É difícil, é longe da família, difícil, né? Muito difícil. Sim. E aí, por mais que meu pai gostava muito disso e tirou ele, dando uma visão diferente para ele, foi um cara que me deu uma oportunidade. Ele falou para mim, Luiz, eu tô abrindo um empreendimento online. Na época isso era muito recente, lá em 2016, 2017. Eu tô abrindo um e-commerce e eu quero pessoas como você, com seu perfil, que eu sei que você tem garra para as coisas, junto com a gente. E eu assim, beleza, tamo junto, vamos embora. E nesse e-commerce era para eu não sabia comercializar o que era, eu não sabia do que se tratava, eu não sabia. Igual eu agora. Eu não sabia, mas eu tinha uma certeza. Aquele cara tinha uma visão. E aquela visão eu compactuei. Sabe quando você sente, sim. Talvez aqui tá uma oportunidade da minha vida? Sim. Era um e-commerce de peças de acessórios de caminhões, tudo no nosso segmento. E também vendia outras coisas, como ferramenta e tal. Era meio que assim, vendia de tudo. Tipo uma Americanas, tipo um Mercadão assim. Sim. Só que ele era um cara muito visionário. E naquela época era muito raro o e-commerce. O e-commerce estava começando nesse período. Só que eu compactuei com a visão dele e aí a gente foi trabalhar junto. Por muito tempo eu fiquei ali estudando e aprendendo e olhando para esse mercado como oportunidade para mudar a minha vida, mas também estava lá servindo e trabalhando com ele. Então, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando no meu trabalho, que eu tinha saído da loja de informática, eu estava pensando, pô, esse negócio aqui pode ser bom para mim, eu só preciso saber o que eu vou vender. Sim. E aí, da mesma maneira que eu aprendi como montar um site para ele, assim, agora eu sei montar um site para mim. Sim. Como tirar boas fotos pro site você viu dele. Você viu que aquilo era replicável, né? Era replicável. Sim. Era uma metodologia que eu podia aplicar. E aí foi onde que meu primeiro e-commerce foi um e-commerce de peças de bicicleta. Então, por que bicicleta? Porque eu andava... da infância ou não? Andava de bike, já tinha essa aptidão, gostava muito. Só que eu tinha muita dificuldade de comprar peças de bicicleta, porque eu vendia peças de BMX, que é um subnicho, uma bicicleta de manobra. Não sei se você já viu. Até teve nas Olimpíadas agora. Sim. E era muito difícil comprar online. E aí, quando eu ia comprar, eu comprava e de umas lojas que não davam suporte, eu falei, cara, aqui tá uma oportunidade. Então, quando você olha para uma dificuldade de um atendimento que é seu,
Opa, de repente está aqui uma oportunidade de Os, negócio. os grandes negócios nascem, na verdade, disso, né? De alguém que teve alguma dificuldade, alguma coisa e falou, pô... Vou mudar esse cenário. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Então, a minha rotina era pautada em trabalhar com ele e, em paralelo, cuidar do meu negócio. Porque eu sabia, desde sempre, que eu ia ser dono do meu próprio negócio, eu ia construir a minha jornada. Eu estava lá aprendendo. Sim. Isso era muito importante. Sim. E ainda estava recebendo para aprender. Sim. Dedicava um bom trabalho. Sim, sim. Mas o conhecimento eu aplicava no E meu aí próprio ele negócio. replicando aquilo que você estava... E foi meu primeiro negócio, Rodrigo. Um e-commerce de peça de bicicleta, num quartinho pequenininho, num apartamento. Então, era tão pequenininho que eu não podia ter uma cama, porque se eu tivesse uma cama no meu quarto, eu não ia conseguir ter estoque, não ia conseguir ter o escritório, eu não ia conseguir ter a mesa para tirar as fotos. Então, era um colchãozinho assim, que eu descia para dormir, levantava. Mas foi ali que começou a minha história. Isso em Tubarão. Lembro como se fosse hoje, assim. Fez parte da minha história. E é muito a questão de uma pessoa que quer empreender, né? A pessoa que está começando um negócio novo, ela tem que comprar, ela tem que vender, ela tem que ir atrás de capital próprio, ela tem que entregar, ela tem que cuidar. O empreendedor, ele é um malabarista. Ele está todo o tempo equilibrando mesmo. É difícil. Principalmente para a pessoa que quer empreender e não tem recurso. O recurso é próprio. Sim. Só tem um sonho. E é o que eu tinha na época. Legal. E a partir daí? Desse e-commerce, como é que foram os projetos seguintes? Então, assim, a jornada, ela foi muito de sementinha. Sempre tive capital próprio, no caso assim. Todo o dinheiro que eu entrava na minha conta, do meu salário CLT, eu reinvestia. Então, pagava, tipo assim, o básico, o telefone. Morava com meu pai na época, com meus pais, então não tinha custo de aluguel, essas coisas. Sim. Então eu tinha um teto sobre a minha cabeça e todo o dinheiro que eu entrava era custo fixo ali, telefone e outra coisa, e o resto tudo eu investia. Então eu passei por um período muito longo, tudo reinvestindo, reinvestindo meu lucro, reinvestindo meu lucro. Até que chegou um ponto que eu já vi, opa, isso agora eu tenho um negócio. E não tenho uma renda extra, eu tenho um negócio. Sim. Que eu já estava faturando ali mais de 5 dígitos por mês com o meu e-commerce. Eu queria pegar um gancho no que você está falando agora, que eu vejo muito empreendedor que está começando, que o cara não sabe diferenciar o dinheiro dele do dinheiro da empresa. Perfeito. Né? Cara, esse é um problema sério e grave, porque ele já começa a enxergar que é tudo a mesma coisa. Quando você começou a falar assim, todo o dinheiro que entrava, né, eu tirava meu custo fixo ali, eu reinvestia. Uma coisa que eu vejo, às vezes, em alguns empreendedores que não têm esse conhecimento aí, é que o cara acha que aquele dinheiro que está entrando novo ali é dele. E ele passa a usar aquilo na pessoa física, né? Passa a usar com os gastos dele, já muda de padrão de vida e deixa de reinvestir, né? Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Eu achei bacana isso que você falou da questão do reinvestimento. Eu acho que para o empreendedor isso é importantíssimo. A grande realidade é que muitas vezes o empreendedor está pautado no lucro. Quanto é que eu estou lucrando? E esse é um ponto, é uma métrica muito importante. Mas mais importante do que o lucro, quanto que sobra para você, é você ver o quão saudável é a sua operação. Porque pensa comigo, Rodrigo, por que o cara monta um negócio? Ele monta um negócio porque ele tem um sonho de prosperar financeiramente, de enriquecer, de construir, de fato, coisas grandes. Só que a partir do momento que o seu negócio não proporciona a vida que você deseja, você pode ter todo o lucro do mundo, mas você não vai ser uma pessoa feliz. Então, muitas vezes, o cara não quer ser milionário. Sim. O cara não quer ser, nossa, eu quero ser multimilionário, eu quero ter tantos... Não. Ele quer ter uma casa na praia, ele quer estar confortável, ele quer viajar com a esposa dele, ele quer isso. Só que fica escravo do próprio negócio. Qual é o grande ponto e a diferença que eu vejo que os empreendedores, desde muito cedo do próprio negócio, têm que olhar? Que todo negócio, toda empresa, ela tem que ser construída para proporcionar o estilo de vida que você deseja. E a partir de que momento ela consegue fazer isso? A partir do momento que você consegue reinvestir o seu lucro e o negócio ele funciona por si só, sozinho. Sem você precisar pegar empréstimo, sem você precisar de capital externo. Você fazer o negócio trabalhar para você, não você trabalhar para o seu negócio. Qual é o grande problema? Que muitas vezes os empreendedores estão começando, e eu passei por isso, tive muitos problemas financeiros por conta dessa falta de mentalidade, é que quando você vem de uma realidade escassa financeiramente, você não via dinheiro, você começa a ganhar, o que você imagina? Cara, tô rico. Vou mudar o carro, vou mudar a casa, vou mudar o padrão, vou mudar os restaurantes. E esquece de algo importante que você falou agora várias vezes, do reinvestimento. Que é o reinvestimento, que é o que mantém o seu negócio vivo. Sim. Então, é uma mudança de mentalidade. É muito difícil para a pessoa que veio do nada subir na vida. É difícil, principalmente sozinha. É muito complicado. Mas a partir do momento que ela tem o recurso, ela está conseguindo ganhar, esse momento é o momento de reinvestir. Para que você consiga viver com o seu reinvestimento, o que sobra do seu lucro mesmo. Não com o que você está faturando, que isso é uma métrica de vaidade.
Sim, sim. Então eu vejo que isso é muito importante. Não é fácil, principalmente para os empreendedores que estão começando, mas é o que vai manter o negócio sólido, a longo prazo e principalmente vivo. Exatamente. Então, ó, fica a dica aí, então. Você que é empreendedor, os resultados que você está começando a ter, aquilo ali não é o seu salário, aquilo ali não é o seu dividendo, né? Aquilo ali é o que a sua empresa está gerando de resultado e você tem que ter um planejamento para onde você vai, né? E você tem que reinvestir. Não, é a empresa rica e você pobre. Você é isso. É isso aí. É. É isso Para aí. que ela proporcione de fato um estilo de vida que você deseja. Sim. Porque caso contrário, uma hora a conta chega. É isso aí. No meu trabalho mesmo, eu tenho muitos clientes que tem uma, claro, empresa já maior, já bem estabelecida, que tem uma política de dividendos que não distribui dividendos. Então, o cara está ali trabalhando, ele tem um salário como executivo, a empresa fatura milhões, mas o cara está reinvestindo, está tendo acúmulo de lucros para poder deixar de pegar dinheiro no banco e continuar reinvestindo e continuar crescendo. E vai chegar o momento, né? De você. Então, acho que isso é importantíssimo, saber separar o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro... Eu vejo muito essa lacuna, assim. Apesar da minha pouca idade, tenho apenas 24 anos, Rodrigo, eu consigo visualizar dessa maneira. Cara, a gente começou a falar aqui, eu pensei que você já tinha 40. 24. Beleza. A gente começou aqui em 2016, eu pensei que era 2006. Mas beleza. Apesar da minha pouca idade, Sim. eu sempre tive essa cultura estabelecida no seguinte, assim. Qual é o estilo de vida que eu quero ter? Se eu quero ter um estilo de vida abundante, financeiramente falando, cara, eu vou ter que fazer mais do que a média faz. Tem que trabalhar mais, eu vou ter que fazer bons negócios, tem que fazer bons relacionamentos. E se o sonho é pequeno, se você precisa de poucas pessoas para o seu sonho se tornar real, você está sonhando muito pequeno. Muito pequeno. Sim. Então eu vejo que tem uma linha tênue, assim. E as pessoas mais velhas que são empreendedores, eu até gostaria que tirasse a minha pouca idade agora da fala e olhasse para isso. Para ver se não está se tornando um escravo do negócio. Porque eu conheço muitos empreendedores que eles têm muito dinheiro, Rodrigo. Muito dinheiro mesmo. Assim. O cara, se ele não quiser trabalhar ele, os filhos e os netos, não precisa. Só que o cara não usufrui. Sim. O cara não vive. Isso tem muito também. Vira escravo do dinheiro. E aí eu te pergunto, a gente está aqui para ser escravo do dinheiro ou o dinheiro que está aqui para nos servir? Exatamente. Você falou, a hora que você falou da sua idade, eu lembrei de um ponto aqui que eu acho importantíssimo e eu acho que você talvez tenha passado por isso e talvez você tenha alguma experiência para poder compartilhar com a gente. Eu vejo muito hoje uma questão que é o imediatismo. Os jovens hoje, os jovens empreendedores, né, eles querem que coisas aconteçam muito rápido. Né? Eles querem do dia para a noite virar. Mesmo aqueles que vão para o mercado de trabalho, o cara já quer ser promovido com 6 meses. Né? Como lidar com isso? Rodrigo, é difícil porque a gente está numa era da internet, onde tudo está na nossa palma na mão, e a gente se coloca numa situação onde todo mundo tem uma vida melhor que a gente. Você não vai postar no seu Instagram que você tá brigado com a sua esposa. Não, você vai postar no seu Instagram que você tá feliz com ela, jantando, naquele momento. Ninguém posta coisas ruins no Instagram. As pessoas postam coisas boas. E aí a pessoa que vive nesse âmbito de comparação, ela se frustra. Porque sempre vai ter uma pessoa mais bonita que você, uma pessoa mais rica que você, uma pessoa mais legal, que fala melhor que você. Sempre vai ter um melhor que você. E a comparação, ela vai te destruir. Então, assim, eu me colocando no lugar dos jovens e também das pessoas que têm mais idade, mas que estão começando um negócio agora, que tem a necessidade, aquela cobrança de dar certo. E eu já tive nesse lugar, não tem que dar certo. Sim. Cara, é difícil. Mas o grande ponto é, você nunca se comparar. Você tem que se inspirar nas pessoas que fizeram grandes coisas, que você vê, cara, legal isso, bacana, eu vou fazer, vai dar certo. É o processo. Mas sempre quando você tira o processo da tua jornada, você vai se esbarrar com o quê? Com os atalhos. E esses atalhos vão custar caro. Sim. Porque você vai viver um sonho antes da hora. Você vai fazer coisas que não fazem sentido para aquele momento. Você vai antecipar etapas que elas estariam forjando a sua maturidade. Então, eu gosto muito de olhar para esses 2 cenários. Os atalhos e o processo. Sempre quando eu ir para os atalhos, eu vou pagar um preço muito alto por isso, porque eu vou estar me livrando do processo. Agora, o contrário do processo, ele vai me forjar, ele vai gerar maturidade. Uma pessoa que fica rica do dia para a noite, ela não sabe como ela fez isso. Ela simplesmente aconteceu. Caso ela perca, ela não sabe voltar. Ela não construiu uma história, ela não construiu um caminho, né? Não teve um processo. Normalmente ele esqueceu qual foi o atalho que ele pegou. Né? Então, fazer uma vez, você até faz. Sim. Agora, replicar. E isso serve em todas as áreas da vida. Na área de relacionamentos.
Quando você compra uma pessoa, existem pessoas que compram outras pessoas, com presentes, com dinheiro, com cargos importantes. Você nunca foge de relacionamentos sólidos. Então isso não é só no negócio, no mundo na empresa, é em todas as áreas da vida. Quando você compra um corpo que não é seu, utilizando, você sabe o que eu estou falando, asteroides, aquela coisa, você até fica no shape, mas depois você perde. Então tudo que você for pelo atalho, você vai pagar um preço alto, porque vai te dar um resultado, mas é temporário. Então eu vejo essa diferença muito clara e é princípios que eu levo para minha vida. Esquece os atalhos, vai para o processo. E aí tem maneira de você acelerar os processos. Olha as chaves aí. Eu acho bacana quando a gente vai discutindo aqui com o empreendedor, batendo papo, vão surgindo e eu sempre chamo a atenção da nossa audiência para isso, né? Presta atenção na história. Tem uma chave ali, né? Tem algo ali, tem uma ponte ali que lá na frente você vai precisar, né? A gente falou da primeira aqui, que é, pô, não mistura dinheiro, o que é da empresa com o que é seu. Acho que a gente tem um outro aqui que é a questão do imediatismo, né? Você está num processo, você sabe, você está com um objetivo, pô, não se afobe, né? Não saia do processo, não procure atalho. Eu acho que essa aí é uma segunda chave. Tem um ponto. Eu li um livro um tempo atrás chamado Mensageiro Milionário. Eu ganhei de presente, totalmente despretensioso, e eu li esse livro, ele me ajudou bastante. Que ele diz que todos nós temos algo que nós fazemos como ninguém. Show. Né? E o segredo é como que eu vou monetizar isso? Maravilha. Como que eu vou monetizar aquilo que eu, né? Se for uma formação acadêmica, beleza, mas uma experiência de vida, né? Aquilo que você construiu consertando bicicleta, vendendo os ovos da galinha da vovó, aquilo que você construiu ali, você já conseguiu empacotar isso. Como que eu empacoto isso e faço isso monetizar isso? Maravilha, né? Perfeito. Me fala uma coisa, quando foi que o Luiz Drizzi falou assim, cara, peguei todas as minhas habilidades aqui, eu acho que eu sei fazer algo que ninguém sabe. Show. Ou ninguém sabe fazer como eu. Pode fazer melhor, tá? Mas quando foi que aconteceu isso? Rodrigo, meu ponto de inflexão que mudou a minha história foi uma pergunta que um mentor me fez. A gente estava falando aqui de atalhos e processos. Sim. Esquece os atalhos, vai para os processos. E tem uma pergunta muito chave que é, como é que eu acelero os processos? Seja ele qual for. Esteja com as pessoas certas. Pessoas que já trilharam o caminho que você está trilhando, que já tem um resultado que você está buscando. Eu vejo que tem 3 tipos de pessoas que você tem que andar. Você tem que andar com pessoas que estão no seu nível, porque elas vão caminhar junto com você. Pessoas que estão no nível acima, seja ele qual for. Seja financeiro, seja numa habilidade, seja qual for. Um nível acima para você buscar referência. E pessoas no nível abaixo também para você ensinar elas. Sim. Fazer aquilo que pessoas já fizeram para você. Só que nesse lugar, onde você está buscando referência, você está buscando conhecimento, é o que muda a história. Certo dia eu estava com um mentor e ele me fez a seguinte pergunta, através de um relato que eu fiz para ele. Cara, tô ganhando dinheiro, tô feliz, mas assim, não é isso que eu quero para minha vida. E ele me fez a seguinte pergunta. Luiz, qual é a vida que você quer viver? E eu respondi. Eu quero viver uma vida onde eu tenho liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Eu quero viver essa vida. E na época eu estava muito focado no e-commerce, eu estava muito engessado fisicamente. Ele chegou para mim e falou assim, perfeito. Agora, qual é o instrumento que você vai utilizar para proporcionar a vida que você deseja? Cara, essa pergunta, Rodrigo, é aquela pergunta que não tá no Google, cara. Tá dentro do seu coração que você vai ter que buscar. E nem no chat GPT. E nem no chat GPT. O que é essa pergunta? Qual o instrumento? Um instrumento nada mais é do que o negócio, a profissão, o como você vai ter recurso para aquilo. Muitas pessoas quando perguntam assim, Rodrigo, quem é você? As pessoas falam, eu sou a minha profissão, eu sou um entrevistador, eu sou um empresário, eu sou não sei o quê. Cara, a grande realidade é que a gente não é a nossa profissão. A gente é por um propósito. A gente nasceu por um propósito. Ao meio de 8 bilhões de pessoas. Não existe outra pessoa com a sua voz, com o seu DNA, com a sua íris. Não existe outra pessoa com a sua impressão digital. Então por que você tem que fazer o que todo mundo faz? Só que essa pergunta, esse ponto de inflexão, leva a pessoa a entrar lá no fundo, lá no âmago mesmo. Cara, o que eu sou bom? O que o mundo precisa? O que somente eu posso fazer, que eu posso entregar para o mundo? Eu tive uma resposta. Eu sou bom em vendas. Ponto.
essa resposta de eu assumir uma habilidade que eu sou bom, que eu tenho resultado, que de fato o mundo precisa, era o caminho que de fato eu comecei a seguir. E aí foi aonde que eu entrei no mercado digital por outro ângulo. Não para vender guidão de bicicleta, mas sim para ajudar outros empresários a venderem os seus produtos, os seus serviços, mas eu no bastidor falando, cara, tu tem que se comportar dessa maneira, tu tem que falar desse jeito, tu tem que comunicar assim, os teus produtos têm que ser empacotados desse jeito. Comecei a prestar mentorias e consultorias. Fazendo o quê? O que eu fazia de melhor. Qual é a diferença de vender ovo e vender um carro? Não tem diferença. Tem diferença no público. Sim. O ovo é a tiazinha que quer fazer o omelete dela caseiro lá. O carro, dependendo do tipo de carro, tem uma utilidade. Se for um carro mais premium, ele tem uma especialidade. Se for um carro mais comum, ele tem a especialidade dele. Então, assim, todo mundo que tem um desejo, existe sim a oportunidade de vir uma solução. Seja ela, se você vai resolver com produto físico, com serviço, ou com conhecimento, com uma ideia. Então, respondendo a sua pergunta, como é que eu empacoto o meu conhecimento? Como é que eu empacoto aquilo que eu carrego? Primeiro de tudo, sabendo qual é a solução que você resolve de maneira clara. Todo produto, ele tem um objetivo claro. E as pessoas compram clareza. As pessoas não compram confusão. Toda marca, ela representa um sinônimo na cabeça da pessoa. Ela representa algo. Coca-Cola, o que ela representa? Não é simplesmente um refrigerante. Coca-Cola representa união, família. Mas Coca-Cola é ruim. A gente sabe que a Coca-Cola desenferruja um para-choque de Fusca. Ela desentope a pia. E por que as pessoas acreditam que Coca-Cola representa a família? Porque o posicionamento da marca é esse, desde que a marca toda imagem que você lembra é alguém comprando a Coca-Cola para a família almoçar junto, jantar. Então essa imagem, ela foi, de fato, construída na nossa cabeça desde que o mundo é mundo, desde que Coca-Cola é Coca-Cola. E a gente acredita nisso lá no nosso subconsciente. Agora a pergunta é, qual é a marca que você quer criar e deixar enraizado na cabeça das pessoas? Para responder essa pergunta, primeiro você tem que saber o problema que você resolve. Legal, muito bom. Isso vem muito de encontro com o que eu acredito, né? E com aquilo até na forma com que eu me achei profissionalmente e como também eu construí a minha trajetória, que foi entender aquilo que era bom, aquele problema que eu sabia resolver, empacotei e fiz isso virar um produto. Que massa. Isso é muito bacana. E agora falando um pouquinho mais sobre o seu produto empacotado. Que legal. Né? Você falou aqui sobre posicionamento. A principal referência para mim aqui, que você é especialista em posicionamento digital. Show. Né? Acredito eu, você me corrija se eu estiver enganado, que quando você foi descobrir as suas habilidades, aquele problema que você sabia resolver, você construiu isso quando você estava lá vendendo os seus produtos. Então você conseguiu entender como fazer isso bem. Você falou, pô, tem milhões de pessoas que têm essa demanda, que têm essa necessidade, que está patinando e eu sei como fazer. Aí você empacotou isso. Foi. Agora me fala um pouquinho como é que é o seu trabalho hoje. Né? De que forma você ajuda os empresários, os empreendedores. Rodrigo, primeiro para chegar no posicionamento, cara, era muito engraçado. Porque todos os meus negócios, sejam eles aqueles que eu estava na linha de frente, eu, portador do próprio CNPJ, ou aquele que eu estava prestando consultoria, eu estava nos bastidores. Todos eles davam certo por conta de uma característica em específico, que era, todos eles eram bem posicionados. Então eu acredito que tem 3 pilares para o negócio dar certo, seja ele no digital ou no mundo físico. O primeiro pilar é posicionamento, ou seja, qual é a marca, o espaço que eu ocupo na cabeça do meu cliente. Cara, as pessoas não querem comprar de pessoas genéricas. As pessoas querem comprar de especialistas. Então, quando a gente vai no médico, você vai no médico porque você tem um problema. Você vai no dentista porque você tem uma dor de dente. Você vai no mecânico porque o seu carro está com problema. Ou você vai levar o seu carro no funileiro sabendo que o seu motor está estragado. Não. Você leva no especialista porque o especialista resolve o problema de uma maneira impecável. E aí eu via muito os empresários tendo bons produtos, mas mal posicionados. Então, quando eu tive a minha loja de BMX, não era loja de bicicleta. Não, era loja de BMX. Subnichada dentro do street. Ou seja, as pessoas que andam com aquela bicicleta de BMX na rua. Não é no dirt, que é aquelas rampas. Não é no parque, é na rua. Só que tem um detalhe.
Eu era o cara que andava de BMX também. Então, além de ser o vendedor, o garoto Você propaganda, era usuário. era o cara que andava. Então, era muito fácil vender pra mim mesmo. Entendeu? O cara me... Drizzy, esse guidão que custa R$350, preço de bike é cara, viu? Esse guidão custa R$350. Funciona pra mim? Então, eu falei, qual é a sua altura? Tal. Qual o tipo de modalidade que você anda? Qual é o seu estilo que você anda? Eu ando assim, tal, beleza. Qual o seu peso, tal. Cara, esse guidão não serve pra você. Você tem que pegar um guidão menor. E muitas vezes era um guidão até mais barato. Entende? Então, as pessoas querem comprar de especialistas, pessoas que entendem. E aí que tá o grande ponto. Onde é que tá o valor? Aonde que tá, de fato, o dinheiro, o valor? Tá na personalização. Tá na personalização, cara. As pessoas não querem simplesmente solucionar um problema com pessoas genéricas e tá tudo bem. Não, elas querem solucionar um problema com um especialista de maneira personalizada. Aí que tá o valor. Muitos empresários, Rodrigo, têm ótimos produtos, cara. Produtos excelentes. Produtos assim, ó, incríveis. Só que tem dificuldade de vender porque não estão posicionados. Aí o seu concorrente, que tem um produto inferior, mas está mais posicionado, vende mais com o cara. Vende mais com o cara. Mora na casa que era para ele morar. Faz as viagens todo ano que era para ele fazer. Cara, ele vive a vida que era para ele viver por conta de uma decisão. Posicionamento. Então, o primeiro pilar é esse. O posicionamento tem a ver com a forma com que eu me comunico com o meu cliente? 100%. 100%. Eu digo assim, ó, que a comunicação, para ela ser uma comunicação alinhada, ela precisa ser cirúrgica. O que é uma comunicação cirúrgica? É aquela que fala com o ponto mais frágil do nosso cliente. É o coração, cara. Vou dar um exemplo muito simples. A gente conhece várias marcas incríveis e outras marcas nem tão incríveis assim. Vou dar um exemplo aqui muito simples, que é de uma marca de relógio. Você tá vendo que você tá no relógio? Que relógio você tá no bolso? É Vitor Hugo. Desculpa, Victorinox. Victorinox. É uma marca conceituada, uma marca que faz canivete e tal. Sim. Top. Mas se você conhecer... Ele é conhecido pela precisão, Tem isso. Você que está com um bom relógio no seu pulso, você também conhece outras marcas, por exemplo, Rolex. Correto? Sim. Qual é a diferença do relógio que você está no pulso para um Rolex? Fala para mim. Não marca a hora igual? Sim. Só que o público do Rolex... Tem a precisão suíça. Ele não quer um relógio que marca as horas. Ele quer um relógio que as pessoas batem o olho e falam... chancela ele num patamar diferente. Sem precisar falar que ele tem dinheiro, sem precisar falar que ele é um cara que gosta de exclusividade, sem precisar falar... Entende? Sim. Só que o que diferencia um relógio de R$2.000 para um relógio de 50, 70? Pertencimento da marca. Impressionante como que um produto com esse preço falta nas lojas, né? As pessoas esperam... Não pode, não tem. Tu vai lá comprar, não tem disponível. Sim. Entende? E aí a grande pergunta é, como é que eu transformo o meu produto num Rolex? Para ter esse nível de desejo. A sua identidade e o seu posicionamento. Se a Rolex lançar agora um relógio que custa R$5.000, o que ela faz? Acaba com o seu produto, acaba com a sua marca, acaba com tudo. Eu lembro de um erro grande que a Mercedes fez no Brasil uma vez, que ela lançou um carro chamado Classe A, não sei se você lembra. Eu sou mais velho que você não vai lembrar. Classe A. Que a Mercedes era conhecida no Brasil, ela não tinha carro popular, né? Então ela só sempre... Então quem tinha um Mercedes tinha marca premium. Marca premium. E eles lançaram um carro popular. O exemplo que você deu do Rolex aí, lançou um relógio de R$5.000. Cara, quem tinha Mercedes ficou... Que é isso? Falou, como assim, né? Qualquer um pode ter Mercedes agora? Mais ou menos isso, né? Eu acho que esse cuidado com o posicionamento que ela tinha que ter aqui, acho que ela não teve naquele momento ali. E por que a marca, muitas vezes, ela pensa nisso? Ela pensa nisso assim, vou precisar de um produto mais barato, que vai atender uma gama maior de pessoas, que eu vou vender mais. Não, cara. Não, você precisa de um posicionamento claro. Vou falar com o público, que é o público premium, então tem que ter um posicionamento premium. Não, vou falar que é um público mais classe baixa. Cara, tem um posicionamento. Tem um produto que é para varejo, tem um posicionamento correto. E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. A questão é saber comunicar com o seu público, né? Exato. Porque não é a mesma comunicação. O cara que quer um produto mais premium, ele quer exclusividade, ele quer diferenciação, ele quer uma experiência, ele quer chegar lá na loja da Mercedes e o cara tem um atendimento premium, ele quer... Entende? Ele não... Cara, não. Agora, o cara que não quer simplesmente um carro para se diferenciar, ele quer um carro para trabalhar pro dia a dia, um Volkswagen, um Gol, um Passat, seja lá qual for. Ele quer simplesmente um carro para andar, cara. Então, ter um bom produto é o mínimo. Agora, da maneira que você atende, como você se comunica, faz toda a diferença. Porque o produto não é... Você não pode ter um produto para todos.
Sim. Quando você tem um produto que você quer atender todo mundo, você não atende ninguém. E esse é um dos maiores erros que eu vejo dos empresários. Cara, eu quero aproveitar bem o tempo aqui. Você falou de 3 pilares, você foi só em um. Fala para nós dos outros 2 aí. Posicionamento é o mais forte. Sim, O segundo é produto. Então tem um produto alinhado para o seu público. sim. Um produto classe A. O que é um produto classe A? É aquele produto que resolve o problema do seu público, mas é um produto para ele, cirúrgico. O exemplo que a gente está dando aqui no carro. Sim. E o terceiro pilar são as estratégias de venda. Então não adianta nada você ter um posicionamento claro, ter um produto bom, mas você não tem estratégia de venda, você não vender. Entende? Sim. Você precisa vender. Você precisa atrair o público, conectar com esse público e converter esse público. Como é que faz isso? Aí tem N estratégias de maneira de fazer isso. Mas um dos pilares que eu diria que é, você precisa estar posicionado no digital para que os clientes encontrem você, encontrem a sua solução e comece uma conversa para relacionar com você, com a sua marca e comprar o seu produto. Legal. O seu trabalho ele é bem voltado para o posicionamento digital. Eu vejo que hoje o mercado... Existe uma dependência no mercado do digital, né? Que louco cara, isso, né? o cara que não tá lá, você vê hoje, a gente está falando aqui, por exemplo, de publicidade em TV, publicidade em rádio e tal, mas a dependência que o mercado criou do digital é muito grande, né? Muito. E o seu trabalho é exatamente no posicionamento digital da marca. Eu tenho uma frase que é assim, Rodrigo. Escalar suas vendas sem um posicionamento é ir muito rápido para a direção errada. Muitas vezes as pessoas falam assim, principalmente as pessoas que estão entrando no digital, né? Tá, beleza, tem um produto, quero vender no digital. Como é que eu faço? Vou investir toneladas de dinheiro aqui em tráfego, em propaganda, panfletagem digital e eu vou vender. Não vende. Lá em 2016, 2017, 2018, até vendia. Entendi. Hoje não, cara. Aquele monte de spam chegando. O mercado está muito sofisticado. Sim. Então, se você não for posicionado e referência naquilo que você faz, o seu concorrente com certeza vai estar ocupando o espaço que é seu. Então, eu diria assim, as pessoas que estão nos assistindo, que têm essa vontade, cara, e aí, como é que eu me posiciono no digital? Primeira coisa, dá um Google. Eu tô aqui em Cuiabá, não conheço a cidade. Se eu for precisar fazer a minha barba, o que eu vou fazer? Google. Barbeiro, 24 horas, barbeiro e tal. E o primeiro que me atender, possivelmente é o primeiro que eu vou marcar um horário. O cara que vende carro, o cara que vende caminhão, o cara que vende frete, o cara que tem um negócio, se ele não tá no Google... Bem posicionado ali. Não vende, cara. O concorrente dele vai estar lá. Então, para você que tá nos ouvindo, que tá nos assistindo, que você não tá na internet... Dá um Google aí, seu concorrente vai estar lá. Você está com os dias contados. E aí você vai entender um pouquinho do porquê que as suas vendas estão caindo, né? Com certeza. Fala um pouquinho mais do seu trabalho de mentoria. Você também é conselheiro. Show. E um pouquinho mais também sobre copywriter e a questão da estratégia de vendas. Maravilha. É um pacote de acordo com a necessidade de cada cliente? Show. Hoje a gente tem nossos programas de mentorias e tem também nossos programas de consultoria. Qual é a diferença de consultoria para mentoria? Mentoria é onde eu pego, eu ensino para o cara pega e faz. A consultoria é onde eu faço junto com ele, eu tenho um acompanhamento muito maior. Inclusive, tem um cliente aqui em Cuiabá. Pô, legal. Tenho. E a empresa dele, por exemplo, a empresa dele é de contabilidade. Então, ele tem mais de 500 clientes na empresa dele de contabilidade, focado hoje em posicionamento. O posicionamento dele é focado para o digital, então é contador do digital. E agora ele me procurou justamente para levar a empresa dele para um outro nível. E qual é o nosso trabalho? O que a gente vem fazendo com ele? Vender mais, vender melhor, mas vender com mais qualidade. O que é vender com mais qualidade? Muitos empresários estão preocupados em só botar cliente para dentro. E, cara, você trazer um cliente ruim para o seu negócio é um problema. Sim. Ele te dá dor de cabeça. Então, quando você, vamos supor, você tem um produto de R$1.000, seja ele qual for. Um exemplo desse meu cliente, os produtos deles estavam empacotados ali na faixa de 600, 700. Primeira coisa que a gente fez, ajusta o posicionamento e ajusta o ticket do produto. Por isso que eu falei que o segundo pilar é produto. Cara, a gente não vai atender mais clientes de 500, 600 reais. Não é o cliente que a gente quer. Isso pode ser um filtro natural já até, né? Com certeza. Porque se o cara quer pagar 500, 600 reais na contabilidade
e não vê o valor ainda em contratar um escritório, uma assessoria completa para ajudar ele, e não tem pelo menos R$ 1.000, R$ 1.500, talvez não seja o cliente que a gente quer trabalhar. Seja um cliente para um outro tipo de contabilidade. Para o varejo. Exato. E a primeira coisa que a gente fez, posicionamento e ajuste de ticket. Por quê? Porque daí para aumentar o faturamento dele, eu não preciso entupir 100 novos clientes para ter um faturamento X. Sim. Eu boto 20, boto 30 clientes. Eu cresço de maneira saudável. Então eu vejo hoje muito claro as pessoas com essa dependência de gerar novas vendas, gerar novos clientes, oportunidades, sem estar posicionado. E por que as pessoas não se posicionam? Porque elas têm medo. Não sabem de fato o que elas carregam e a solução que ela traz. Se eu não botar um valor maior, eu não vou vender, então eu tenho que dar desconto. E aí fica nesse limbo, onde existe aqui uma linha, como se fosse uma linha mesmo, Sim. onde todo mundo se gladiando por preço e quem se posiciona surfando um oceano azul, cara. E aqui o oceano vermelho, sangrento. Então a minha empresa hoje ajuda empresas como a do Edu, aqui de Cuiabá, contabilidade, a se posicionar no digital. Um abraço para você, Edu. C10. E outros negócios, como por exemplo, pessoas que têm mentorias, que vendem mentorias também, que têm os seus próprios produtos e têm dificuldade de ganhar seu espaço no digital. Pessoas que têm... Eu tenho outro cliente que é um cliente de franquias, tem franquia de imóveis. Mas você, pelo que eu entendi aqui, o seu trabalho é tão replicável que você ensina quem vende o seu próprio produto a vender o produto. Também, né? Sim. também. Sim. Porque tem pessoas que, por exemplo, tem... vamos supor, a gente está falando de gestor de tráfego, a gente está falando de marketing digital. Temos gestores de tráfego, que é o cara que vende para empresas, como por exemplo a do Edu, a prestação de serviço de tráfego pago, que é os anúncios online. Sim. Só que o cara ele é muito bom tecnicamente, mas não está posicionado. O produto dele não está formatado, não tem uma estratégia clara de venda. E o que acontece? Ele é um excelente profissional, mas não ganha dinheiro, cara. Exatamente. E aí esse cara me procura, Drizzy, me ensina a me posicionar para eu me tornar referência no meu negócio. E aí tem os caminhos, onde é uma consultoria ou mentoria. E a gente traz esse caminho. Legal. A mentoria, ela, claro, de fato, ela é um trabalho mais personalizado mesmo, né? Ali com o empreendedor, com o empresário. E, pô, inclusive, você não mora no Brasil, você mora nos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos. E você mantém esse trabalho de mentoria à distância. Aí é uma frequência de reuniões online. Exato, exato. O que eu sempre olho quando a gente vai entrar num programa de mentoria ou de consultoria? Cara, qual é a finalidade? Você quer liquidez no seu negócio? Você quer mais clientes? Você quer mais cadastro? Porque nem sempre o cara quer vender mais. Às vezes ele quer só... Ele já tem um faturamento X lindo, maravilhoso, Drizzy. Estou feliz, mas estou perdendo espaço para o meu concorrente. Ele está ganhando mais visibilidade que eu. Eu não quero que isso aconteça. Como é que eu entro? Como é que eu me posiciono? Ou quer se reposicionar, né? Exato. Como é que eu faço isso? Aí ele me procura. Então eu sempre olho para o objetivo. Você quer liquidez? Você quer propagação da sua marca? Você quer um reposicionamento? Você quer mais caixa? Porque são várias estratégias diferentes. Aí você me pergunta, Luiz, mas como é que você tem esse arsenal, essas caixas de ferramenta? Cara, desde 2016 nos bastidores do mercado digital. Então, assim, ao todo, se a gente for contar, foram mais de 100 projetos que a gente está por trás, que está ali tocando. É muito campo de batalha. Então, eu vejo muito o seguinte, a diferença, que hoje o conhecimento ele é democratizado. Você dá o Google, você dá um chat GPT, você encontra muitas coisas. Mas será que aquele conhecimento é para o seu negócio? Como é que você aplica isso? Como é que você faz isso? E eu vejo muitos empresários mergulhando hoje no digital com essa dificuldade de discernir o momento de cada coisa e como fazer cada coisa. Então, o meu trabalho, ele funciona direcionando, mentorando e acompanhando as pessoas que querem se posicionar, se tornar referência e ganhar o seu espaço no mercado. E é isso, online. Legal. Tenho clientes no Brasil, clientes lá fora. Bacana. E o que tem de projeto novo aí? Cara, o mercado digital ele tem muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. Sim. A gente vê, assim, uma ascensão no digital muito grande. Muito lá atrás, aquela vontade de ganhar dinheiro, a renda extra. E você vê o mercado naturalmente se profissionalizando. Cada vez mais. Não é um negócio de dinheiro fácil. Que dinheiro fácil o quê? Entende? As pessoas se profissionalizando. Então eu vejo muito... Por gostar de viajar, por estar sempre antenado, por estar sempre rodando o mundo atrás de informação, cara, o Brasil ele é muito avançado no mercado digital. Existe um dogma onde a gente olha para os americanos e fala, nossa, os americanos são bravos, são cabulosos no digital. Acredite, o Brasil ele é muito bom e muito avançado no digital. Lá atrás... Eles são mais conservadores, né? Nesse ponto, né? Mas... Tipo, talvez uma resistência maior a isso. Acho que o brasileiro é um pouco mais criativo, mais
O brasileiro é mais fuçado. desenrolado. O brasileiro é desenrolado. Só que qual é a grande realidade? O americano, ele tem muito claro essa questão assim, eu preciso investir para crescer. Eu não cresço sozinho, eu não cresço sem investimento, eu preciso investir. O brasileiro já não. Eu preciso ver o que está funcionando e tal. Então, o americano ele tem essa cultura de investimento, só que quando eu vou apresentar coisas que a gente faz aqui no Brasil para os americanos lá, o cara fala assim, mano, o que você está fazendo? Cara, isso é muito massa, isso é muito fora da curva. Então, eu vejo muito assim, existe muita novidade, principalmente na área tech, se profissionalizando, se sofisticando, gerando ferramentas para a gente no mercado digital. Mas, cara, o Brasil tem muita oportunidade. Muita oportunidade. E eu vejo que isso aqui é um oceano azul pra gente ainda. Bacana. Pô, estamos chegando ao fim aqui, infelizmente. Queria aproveitar para você fazer o seu merchan agora também, né? Não sei qual que é a sua principal plataforma aí que você usa para poder divulgar, deixar para a gente vai colocar aí na tela qual que é a sua principal rede, passa para a gente aí e pode falar. É @ Rodrigo, a satisfação tá aqui. Sim. O principal contato que as pessoas podem me encontrar é no Instagram, @LuizDrize, DRIZE, Luiz Drize. E lá estou sempre à disposição, tirando dúvidas, falando com a galera, gravando conteúdo também, que é importante. Você está bem ativo lá. Sim. Legal, legal. Pô, e para finalizar, como sempre, queria que você deixasse uma mensagem para aquele cara que está começando agora, né? E a gente falou um pouco aqui sobre a dependência do mundo digital, né? E eu acho que essa é a sua especialidade. Para o empreendedor que está começando, quais os desafios e além das chaves que a gente colocou aqui, né? Um pouquinho do que você acha que ele tem que focar para que ele possa ter sucesso nos negócios. Para aquela câmera ali, show, por favor. Perfeito, perfeito. Eu diria o seguinte, para você que está começando agora, que você quer se posicionar, se você quer ganhar seu espaço no mercado digital, não importa se você é pequeno, não importa se você tem capital próprio, não importa se você está com capital externo, não importa. O importante é que você já entendeu que você precisa estar na internet, que você precisa ganhar o seu espaço. E eu tomaria muito cuidado com as informações que você consome, principalmente hoje no mercado digital, que a gente tem tanta informação disponível, para você diferenciar o que de fato é informação e o que de fato é conhecimento. A diferença do conhecimento para a informação é que conhecimento ele é a combinação de know-how com prática. Eu diria para você, busque mentores, busque pessoas para te ajudar. Não faça sozinho. Leia livros, tem muito conteúdo bom na internet. Vá a palestras, assista mais podcasts como esse. Não fique só. O mundo é muito, muito grande e abundante para você. Você ficar sozinho, você não procurar ajuda. E se posicione. Se posicione e faça o que tem que ser feito. Porque senão o mundo jamais conhecerá aquilo que somente você poderia ter criado. Essa é a minha mensagem para você. Legal, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Eu acho que foi bastante motivador aí, uma palavra diferente. Acho que contribuiu demais aqui com os nossos telespectadores. Até a próxima.